Muito bom dia. A experiência religiosa é um fator central em todo o processo da Revolução de Abril. É esse tema que queremos hoje analisar com Alfredo Teixeira para precisamente avaliar o impacto e as consequências que essa conquista da liberdade teve para a experiência crente em Portugal. Professor Alfredo Teixeira, muito bom dia, obrigado por estar no programa 70x7. Podemos falar em transformação imediata na experiência religiosa em Portugal após a Revolução de Abril? Eu penso que devíamos falar de uma transformação, mas de uma transformação que se situa num arco histórico um pouco mais amplo. De facto, uma experiência como foi a Revolução de Abril, com as consequências que teve quanto à liberdade política, quanto às liberdades individuais, não podia deixar de ter influência no campo religioso. E aí eu penso que devemos diferenciar dois universos de impacto. Um impacto que diz respeito à identidade católica na sociedade portuguesa. Nós sabemos que, de facto, uma parte do discurso do Estado Novo passou por essa identificação português logo católico e, portanto, isso quer dizer que, de alguma maneira, essa identidade foi um substrato fundamental para a construção de uma certa ideia de nação construída no Estado Novo e, portanto, na medida em que esse Estado ou esse modelo político sofre, enfim, este golpe com a Revolução, de alguma forma, sob o ponto de vista simbólico, essa identidade Portugal, catolicismo, não podia deixar de ser afetada, mas eu diria que isso passa muito mais pela vida das pessoas, pelo seu cotidiano, do que propriamente pelos problemas institucionais. De uma forma geral, a Igreja Católica teve, durante o período da Revolução, um lugar que não foi o de hostilizar as transformações, mas foi o de alguma forma se ressituar no quadro dessas transformações. Mais que hostilizar, até participou em muitas transformações. Exatamente, ou seja, temos que pensar que mesmo antes da Revolução, também havia um espaço de resistência católica, não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, temos que olhar para esse mundo de uma maneira diferenciada. Mas, em todo o caso, de facto, há uma relação com o cotidiano das pessoas que passa, sobretudo, pelo seu acesso a determinadas liberdades. E aí recordo que, de facto, os católicos estavam impedidos de aceder à faculdade civil do divórcio, no caso de terem casado segundo os ritos católicos. E de alguma forma, a abolição dessa disposição na concordata foi, digamos, uma das primeiras medidas da Revolução e eu diria que ela é simbolicamente, talvez, um dos emblemas mais importantes desta transformação, porque diz, no fundo, respeito ao quê? À afirmação clara de uma prioridade da liberdade individual face a uma qualquer tutela moral do espaço público por parte da Igreja ou das Igrejas. E, sob esse ponto de vista, de facto, essa questão, como aliás um estudo que é feito não muito antes da Revolução, em 73, pelo Luís de França, o dominicano Luís de França, é um estudo que mostra que claramente a grande aspiração das pessoas, e aí quer católicos, quer não católicos, é o da universalização desse direito, dessa disposição legal. E corresponde a uma afirmação progressiva da autonomia secular? O início dessa afirmação? Mais do que a autonomia secular, eu falaria de uma autonomia do próprio indivíduo em relação às instituições. Ou seja, estas duas dimensões são dimensões que não se podem separar, a meu ver. Por um lado, de facto, essa autonomia da esfera do religioso e da esfera do secular, que vai permitir aos indivíduos, de facto, independentemente da sua condição religiosa, aceder àquilo que a sociedade lhe garante, aquilo que o próprio Estado lhe garante,
mas também a própria afirmação da liberdade individual em relação às instituições. E nós sabemos agora, depois sobretudo do que foi a transformação nas últimas décadas do século XX, que esse é o sentido de maior mudança na recomposição do religioso nas nossas sociedades. Diríamos que a grande linha de transformação que nós podemos observar nas sociedades europeias, mas também na sociedade portuguesa, com cronologias diferentes, passou de facto por esta crescente afirmação do indivíduo face às instituições. E nesse sentido, eu diria que esse acontecimento acaba por ter essa dimensão simbólica nas transformações que o 25 de Abril produziu no espaço religioso, em particular no espaço católico. Mas há uma outra zona de impacto muito importante, que é a da afirmação do pluralismo religioso. A liberdade religiosa é outra liberdade. Eu penso que se há de facto um impacto assinalável na sociedade portuguesa do 25 de Abril, ele passa essencialmente por aí. Porque, de facto, o modelo político anterior, mesmo sendo um modelo de laicidade, portanto, em que o Estado não era um Estado confessional, sabemos, no entanto, que, por razões estratégicas, na construção de uma certa identidade, de uma certa unicidade na sociedade portuguesa, as minorias religiosas tiveram muita dificuldade em se afirmar. Em alguns casos, algumas sofreram até, como o caso das Testemunhas de Jeová, por causa da sua recusa relativa ao serviço militar e à participação na guerra colonial, foram mesmo perseguidas e, portanto, tiveram até antes do 25 de Abril, estratégias de dissimulação na população portuguesa para evitarem essa perseguição. Eu diria que, de facto, não podemos dizer que o 25 de Abril tenha causado propriamente um sobressalto religioso na sociedade portuguesa, antes de mais porque estamos num quadro de transformações que vem já de trás, mas em relação à afirmação do pluralismo religioso, diríamos que a história da sociedade portuguesa sofreu aí, de facto, uma aceleração notável. Uhum. E é precisamente essa análise dessa aceleração que a sociedade portuguesa sofreu, nomeadamente na sua perspectiva religiosa, que analisamos e que o professor Alfredo Teixeira analisa neste artigo publicado na última edição da revista Comúnio. O título genérico desta revista é Reabilitar a Política e aqui se insere um estudo de Alfredo Teixeira sobre a Revolução de Abril no contexto da mudança religiosa. E esse estudo que referiu de 73, nota-se que a representatividade de várias confissões religiosas, nomeadamente os protestantes, é baixa na sociedade portuguesa. No entanto, noto um indicador que é a percentagem de 8,9% de indiferentes. A que corresponde este indicador na década de 70? Isso quer dizer claramente que nós estávamos já perante uma sociedade que tinha ela própria conhecido trajetórias de secularização, de pluralização dos modos de identificação religiosa, mesmo se, de facto, no quadro de uma maioria hegemónica e culturalmente relevante, obviamente, marcada pela identidade católica. E, portanto, nesse sentido, seria de todo um erro de observação pensar que, quando chegamos à Revolução de Abril, temos ainda uma sociedade portuguesa compactamente católica. De facto, a partir dos anos 60, por via quer dos circuitos migratórios, quer por via da modificação do tecido social com a industrialização, a urbanização, diríamos que aquele modelo da civilização paroquial, em que a aldeia e a igreja são a mesma coisa, coincidem, estava claramente já em transformação. Fátima teve aí um papel fundamental nessa transformação? Fátima é, de facto, um fator decisivo, porque, ao contrário do que, porventura, um olhar superficial diria, Fátima não está do lado dessa tradicionalidade religiosa.
mesmo se se o fenómeno de Fátima está ancorado numa experiência fundamental no mundo religioso, que é a experiência da peregrinação, Fátima, no entanto, desvincula-se desde cedo das práticas tradicionais de peregrinação que se consubstanciavam na romaria. Digamos que a romaria era uma forma de peregrinação muito ligada às formas de vida tradicional em Portugal, sobretudo às formas camponesas de vida social. O que encontramos em Fátima afirma de facto que romaria e peregrinação são claramente distintas. Eu diria que é a possibilidade daquilo que se fazia na romaria agora subsistir num mundo novo, num mundo diferente. Ou seja, outro sentido. O facto de Fátima se demarcar e se construir numa certa, até em alguns casos, numa oposição a essas práticas, é também a possibilidade de Fátima se afirmar agora num mundo novo, porque aquele mundo das romarias, ele estava de facto em erosão. E nesse sentido, Fátima, ao centrar-se não tanto, como acontece nos santuários tradicionais, na memória de um milagre fundador, repare, por exemplo, que o santuário de Nossa Senhora da Nazaré, um dos santuários históricos importantes na memória religiosa do país, era, por exemplo, um santuário claramente centrado na memória de um milagre fundador. No caso de Fátima, o que vamos encontrar é a centralidade de uma mensagem. Ora, isso é claramente um vetor de modernização do discurso religioso. Centrar a mensagem religiosa, melhor, centrar a experiência religiosa numa mensagem neste caso de conversão, e que ainda por cima se vai recompondo no quadro social e até geopolítico do mundo. Vemos como essa mensagem foi adquirindo como que tonalidades e matizes diferentes no quadro do que foi a evolução das ideologias, dos conflitos ao longo do século XX. Portanto, Fátima aparece num lugar muito especial, que é, no fundo, fazer o transporte daquilo que eram as vivências religiosas tradicionais no mundo português para aquilo que são as trajetórias de modernização da sociedade portuguesa. E Fátima está claramente no centro desse transporte. Qual é a importância, de alguma forma, de algum poder regulador que Fátima tem? Da experiência de Fátima? Sim, Fátima tem algum poder regulador, mas eu não sei se é essa característica que lhe deu a capacidade de penetração na sociedade portuguesa que ela teve. Eu acho que a característica fundamental é a de Fátima, no fundo, estar disponível para múltiplas apropriações por parte dos crentes. E temos, de facto, um universo de relação com Fátima que passa muito pelos dispositivos paroquiais, pelos movimentos, enfim, todas essas grandes estruturas que organizam a vida católica normalmente têm alguma relação com Fátima, mas depois temos uma diversidade enorme de relações, construídas desde, enfim, o tradicional pagador de promessas, ao movimento recente de grupos que fazem a peregrinação a pé a Fátima no quadro de uma experiência espiritual e, portanto, individual e grupal ao mesmo tempo, não é? Tudo isso são fenómenos novos que dão conta de uma plasticidade, que é uma plasticidade que se adapta bastante àquilo que são os ritmos de identificação religiosa hoje. Regressemos a esses anos da transição democrática e perguntava-lhe qual foi a importância dos dinamismos do Concílio Vaticano II, nomeadamente a recepção do Concílio Vaticano II, para, de alguma forma, pôr fim ou corroer, pelo menos, essa aliança entre o regime e a Igreja. É preciso recordarmos que o termo autonomia é ele próprio uma categoria importante na reflexão do Concílio Vaticano II. Em particular, o documento da Gaudium et Spes, um documento onde a Igreja pensa de uma forma muito penetrante e abrangente a sua relação com o mundo. O termo, a palavra autonomia, é uma palavra-chave. Portanto, podíamos dizer que, usando categorias sociológicas,
havia uma trajetória de secularização que era interior ao próprio espaço católico, neste sentido de afirmação da secularidade como um valor próprio dentro do catolicismo. É aí que podemos encontrar espaço para aquela afirmação de que a conquista da liberdade da Igreja Católica aconteceu no Concílio Vaticano II. Sim, e repara, antes de mais, porquê? Porque esta reflexão sobre a experiência histórica, e repare, por exemplo, nos textos deste concílio, nós encontramos muitas vezes o termo história, que é um termo inédito na história dos documentos conciliares. Falava-se em tradição, não em história. Exatamente. A história apela a quê? Apela, evidentemente, a uma nova consciência do lugar da Igreja como inserida também nas próprias dinâmicas de transformação, não é? E, portanto, há, de facto, uma consciência nova do lugar da Igreja, e isso implica, de facto, uma valorização positiva das dimensões de laicidade ou de secularidade do mundo. A própria valorização do laicado na Igreja Católica passa por esta evidência. E, nesse sentido, quando eu falo de uma destradicionalização do religioso em Portugal como fenómeno social mais amplo, podemos dizer que no campo das instituições católicas, naquilo que é o tecido institucional católico, paróquias, dinamismo e outros dinamismos eclesiais, podemos dizer que, de facto, essa destradicionalização se concretiza sobretudo num processo de recepção do Concílio Vaticano II. Foquemos novamente nessa transição democrática para lhe perguntar que papel de moderação foi exercido pela Igreja Católica, institucionalmente ou por alguns dos seus atores principais? De uma maneira geral, os historiadores reconhecem que a Igreja Católica acabou por ter um papel muito importante na estabilização deste período revolucionário. E, portanto, aqui eu faço uma observação que é uma observação, diríamos, macroscópica desta transformação, porque sabemos que pontualmente houve problemas e houve conflitos, houve tensões. Cerca ao patriarcado, durante a Renascença. Exatamente, mas em todo o caso, diríamos que, em termos gerais, nós podemos dizer que o facto de a Igreja Católica ter percebido que a sociedade portuguesa estava no quadro de uma transformação necessária e de ter dado prioridade, sobretudo, à procura do seu lugar neste novo quadro social, eu penso que foi, de facto, acabou por ser um fator decisivo para aquilo que foi, de facto, a nossa história contemporânea. Progressivamente novo, após a Revolução de Abril e a conquista da liberdade, foi a descentralização da referência única que estaria na Igreja Católica antes de Abril e que depois de Abril passa a estar cada vez mais disseminado. A Igreja Católica deixa de ter a tutela moral na sociedade portuguesa. Sim, isso essencialmente, de facto, pela afirmação mais vincada dessa autonomia da esfera secular e da esfera religiosa, mas também, obviamente, pela afirmação mais clara do pluralismo religioso. É claro que aí a sociedade portuguesa não apresenta, mesmo ainda hoje, enfim, já em pleno século XXI, não apresenta indicadores de pluralismo religioso comparáveis a outros países. Antes de mais, porque outros países europeus fizeram há mais tempo essa experiência de pluralização da própria identidade cristã, a partir da Reforma, não é? Temos países onde as igrejas, em termos demográficos, as igrejas protestantes e a Igreja Católica como que se equilibram, ou pelo menos têm tanto uma quanto outra, de facto, uma forte presença nessas sociedades. Temos depois outros países onde, em particular a partir dos anos 60, 70, aconteceu uma migração muçulmana que veio a construir um Islão europeu. Em Portugal, de facto, nós continuamos a ter, sob o ponto de vista demográfico, uma representação não muito forte dessas minorias religiosas, mas, em todo o caso, o quadro político de afirmação desse pluralismo é diferente, porque mesmo tendo nós uma maioria católica, os católicos vivem e têm a consciência de viver numa sociedade
que não vive já sob a tutela da Igreja Católica. E, portanto, esse quadro político novo afeta a consciência que eles mesmos têm de si próprios nesta sociedade. E, neste sentido, eu diria que seria enganador fixarmos apenas na materialidade desses números, porque eles, apesar de serem baixos, eles dão, no entanto, conta de um pluralismo muito grande na consciência dos portugueses, mesmo dentro da maioria católica. Este ambiente de liberdade, de autonomia, de existir uma pluralidade de referências religiosas, mesmo que, enfim, num quadro específico da sociedade portuguesa, que mais-valia oferece este ambiente à concretização da experiência crente de acordo com as referências do cristianismo das origens? Antes de mais, é preciso considerar este facto. Hoje, nenhuma sociedade é compactamente uma única coisa, em todas as suas dimensões. O que quer dizer que, se sob o ponto de vista religioso, nós, sociedade portuguesa, tivéssemos ainda uma mentalidade, sob esse ponto de vista, avessa a esse pluralismo, necessariamente essa dimensão religiosa da experiência dos indivíduos teria muito poucas pontes com as outras dimensões da experiência social. Portanto, antes de mais, é preciso afirmar que viver a experiência católica no quadro deste pluralismo é uma condição essencial para afirmar a própria identidade católica, a própria experiência católica, no quadro social em que vivemos. Porque esse quadro é o de um pluralismo generalizado e, portanto, a forma de alguma ideia, de alguma mensagem, de alguma prática subsistir é de poder repensar-se no quadro deste pluralismo. Por outro lado, diríamos que há uma experiência marcante no cristianismo, eu diria que faz parte do seu código genético, que me parece até muito bem adaptada a estas circunstâncias de afirmação das liberdades individuais nestas sociedades em que vivemos. Se nós repararmos bem, um dos grandes contrastes que a experiência cristã ou a proposta cristã apresenta no universo do século I e II, em que se vai afirmar historicamente, é o de aparecer como uma religião que exige uma tomada de posição do indivíduo crente. Ao contrário de boa parte das outras formas de identificação religiosa, que eram formas que passavam essencialmente ou pela identidade do lar, enfim, da casa, da experiência doméstica, ou a religião da cidade ou do império. Portanto, formas de identificação religiosa que passavam por quê? Por formas de identificação numa coletividade, onde o indivíduo não se distingue da própria coletividade. O que encontramos com a experiência cristã é claramente algo que passa por isto. O crente tem que dizer sim, creio. E esta experiência batismal de adesão que passa por adesão até a uma pessoa, Jesus Cristo, penso eu que transporta para o cristianismo uma particular compreensão do que é a dignidade desta dimensão de existência individual e de afirmação da liberdade individual como lugar onde a própria experiência religiosa pode ser valorizada. E, nesse sentido, eu diria que as igrejas cristãs, não apenas a Igreja Católica, mas as igrejas cristãs, sob este ponto de vista, têm na sua história experiências suficientes para, de uma forma criativa, poder responder a esta nova situação em que vivemos. Um quadro que caracteriza por certa experiência crente nos dias de hoje e que agradeço ao professor Alfredo Teixeira por ter estado aqui a analisar no programa 70x7, tendo em conta o impacto que a Revolução de Abril provocou na sociedade, também na Igreja Católica, e as transformações que daí decorreram e estão a decorrer até aos dias de hoje. Um tema que quisemos trazer aqui ao programa 70x7 no contexto do dia 25 de Abril de 2016 que vamos assinalar. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana.